Este canal tem como finalidade incentivar a disseminação da história, apresentando os eventos principais relacionados ao tema abordado no vídeo. Não é nossa intenção esgotar o assunto, já que isso seria inviável em vídeos de cerca de 10 minutos. Sugerimos que caso os espectadores tenham interesse em saber mais sobre as batalhas, após assistir aos nossos vídeos, realizem pesquisas mais aprofundadas, pois nossos vídeos servem apenas como uma introdução ao assunto. Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Primeira Cruzada. No início do século XI, a Terra Santa, incluindo a cidade sagrada de Jerusalém, estava sob domínio muçulmano. A região havia sido conquistada pelos muçulmanos no século VII e desde então, Jerusalém se tornou um importante centro religioso para os muçulmanos, judeus e cristãos. No entanto, a situação na Terra Santa tornou-se tensa nos anos que precederam a Primeira Cruzada, com os cristãos sendo submetidos a restrições e abusos por parte dos governantes muçulmanos. Enquanto isso, o mundo muçulmano estava passando por uma época de incerteza política, com muitas lutas internas entre as facções muçulmanas pelo poder. O Império Bizantino, na época, estava em declínio e havia perdido o controle de muitas de suas províncias no Oriente Médio, o que permitiu aos muçulmanos expandirem sua influência na região. A preocupação dos cristãos europeus com a situação na Terra Santa aumentou ainda mais com relatos de abusos e restrições contra os cristãos na região, incluindo a proibição de visitar lugares sagrados e o tratamento desrespeitoso aos peregrinos cristãos. Tudo isso criou um cenário de tensão e preocupação entre os cristãos europeus, que buscavam proteger a Terra Santa e seus lugares sagrados. O Papa Urbano II teve uma influência significativa na Primeira Cruzada e sua convocação à cruzada em Clermont, França, em 1095 foi um dos eventos-chave que desencadearam a expedição. Urbano II foi eleito Papa em 1088 e logo se tornou preocupado com a situação na Terra Santa, onde os cristãos eram sujeitos a abusos e restrições por parte dos muçulmanos. Além disso, ele estava ciente da preocupação dos cristãos europeus com a proteção dos lugares sagrados na Terra Santa. Para lidar com essas preocupações, Urbano II convocou uma reunião em Clermont, França, em 1095, onde ele fez um discurso apaixonado sobre a necessidade de proteger a Terra Santa. Neste discurso, ele chamou os cristãos europeus para participar de uma cruzada para reconquistar a Terra Santa e proteger os lugares sagrados. A convocação de Urbano II teve um impacto significativo e muitos cristãos responderam ao seu chamado, reunindo-se em torno de uma causa comum. A Primeira Cruzada, que foi lançada em 1096, foi o resultado direto dessa convocação e marcou o início de uma série de expedições militares para reconquistar a Terra Santa. O exército cruzado era composto por uma variedade de forças, incluindo cavaleiros, arqueiros, soldados a pé e peregrinos. Os cavaleiros eram compostos principalmente por nobreza e eram vistos como a força mais poderosa do exército. Eles eram equipados com armaduras, espadas, lanças e escudos. Os arqueiros forneciam suporte à cavalaria com seus arcos e flechas. Os soldados a pé eram usados como uma força defensiva, protegendo o centro do exército. Além disso, os peregrinos que se juntaram à cruzada contribuíram com homens, mulheres e crianças, que prestavam serviços como cozinheiros, médicos, condutores de animais, transportadores de suprimentos e outros trabalhos de apoio. O exército cruzado também contou com o apoio de diversas facções políticas, como reis, duques, condes e outras figuras importantes da Europa medieval. Eles forneceram recursos, tropas e liderança para o esforço da cruzada. Em geral, o exército cruzado era uma coalizão divergente de forças que tinha como objetivo comum a recuperação dos lugares sagrados da cristandade na Terra Santa. O exército muçulmano na época da Primeira Cruzada era composto por diferentes grupos, incluindo soldados profissionais e tropas levadas por líderes tribais. A estrutura básica do exército muçulmano consistia em unidades de infantaria, arqueiros, cavaleiros ligeiros e pesados. A infantaria era responsável por proteger as unidades de arqueiros e os flancos da cavalaria, enquanto a cavalaria desempenhava um papel importante na manobra e no ataque.
Além disso, muitos exércitos muçulmanos eram apoiados por elefantes de guerra, que eram vistos como uma arma poderosa na época. Os líderes muçulmanos eram responsáveis por contratar, equipar e pagar os soldados, e as tropas eram frequentemente levadas por tribos ou grupos regionais. Alguns líderes tinham tropas leais e bem treinadas, enquanto outros contavam com grupos improvisados de mercenários e aldeões armados. O número de tropas variou amplamente de acordo com a época e a região, mas geralmente as forças muçulmanas eram menores do que as forças cruzadas. Os Fatímidas eram um grupo islâmico xiita que fundou e governou um califado com sede em Cairo, no Egito, no período de 909 a 1171. Eles são conhecidos por seus avanços em ciência, arte, arquitetura e teologia, além de terem criado uma das primeiras bibliotecas públicas do mundo. A dinastia Fatímida é também famosa por ter fundado a cidade de Al-Caíra, que mais tarde se tornou Cairo, e por ter espalhado seu domínio por uma grande parte do mundo islâmico, incluindo o Magreb, a Península Arábica, a Síria e a Palestina. De acordo com a historiografia ocidental, a Primeira Cruzada teria sido uma expedição militar e religiosa incitada pelo Papa Urbano II com o intuito de liberar Jerusalém da crescente ameaça do Islã. O evento teria culminado em julho de 1099, quando da libertação da Terra Santa por milhares de cavaleiros da Europa Ocidental. Mas será que seu verdadeiro catalisador foi Roma? Link na descrição para a versão tradicional e versão Kindle. Comprando por esse link você ajuda o canal a crescer. As batalhas da Primeira Cruzada começaram em 1096 e terminou em 1099. Os cruzados, liderados por Godofredo de Bouillon, Tancredo de Hauteville e Baldvino de Boulogne, lutaram contra os exércitos muçulmanos da Síria e do Egito, com o objetivo de libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos e estabelecer um reino latino na Terra Santa. A batalha começou quando os cruzados chegaram a Antioquia, na Síria, em 1097 e se depararam com uma fortificação muçulmana que precisavam conquistar antes de continuar sua jornada para Jerusalém. Após um cerco de vários meses, os cruzados finalmente conseguiram conquistar Antioquia em junho de 1098. A partir daí, os cruzados seguiram para Jerusalém, lutando em várias batalhas contra os exércitos muçulmanos ao longo do caminho. A mais importante dessas batalhas foi a Batalha de Ascalon, que ocorreu em agosto de 1099. Os líderes dos Fatímidas eram liderados por Al-Fadl Shahinshah, o vizir, que comandava um exército estimado em 20.000 a 50.000 homens, composto por turcos seljúcidas, árabes, persas, armênios, curdos e etíopes. Eles pretendiam cercar os cruzados em Jerusalém, apesar de não terem trazido engenhos de cerco, mas possuíam uma frota reunida no porto de Ascalão. Godofredo de Bouillon liderou o exército da Primeira Cruzada, com o número incerto dos cruzados, mas estimado em torno de 1.200 cavaleiros e 9.000 soldados de infantaria. Al-Fadl acampou na planície de Magedal, perto de Ascalão, ignorando que os cruzados já estavam a caminho. Em 11 de agosto, os cruzados encontraram animais, como bois, ovelhas, camelos e cabras, que foram colocados lá pelos Fatímidas para atrair os cruzados a se dispersarem e pilharem as terras, tornando-os presas fáceis para o ataque fatímida. No entanto, os cruzados reuniram os animais, e devido ao tamanho da área que cobriam, pareciam ser muito mais numerosos no dia seguinte. No dia 12, os batedores cruzados relataram a localização do campo fatímida e o exército se organizou em 9 divisões, com Godofredo de Bouillon liderando a ala esquerda e Raimundo IV de Toulouse à direita. Eles saíram de Ascalão com o centro do exército posicionado entre as portas de Jerusalém e de Jafa, a ala direita alinhada com a costa do Mediterrâneo e a ala esquerda voltada para a porta de Jafa. De acordo com a maioria dos relatos, tanto cristãos quanto muçulmanos, os fatímidas foram pegos despreparados e a batalha foi breve. No entanto, Alberto de Aquisgrão escreveu que a luta durou algum tempo contra um inimigo bem preparado. Na batalha, as duas principais linhas dos exércitos trocaram flechadas até se aproximarem o suficiente para lutarem corpo a corpo com lanças. Os etíopes atacaram o centro da linha cristã enquanto a vanguarda dos fatímidas conseguiu flanquear os cristãos e cercar a retaguarda, até Godofredo chegar para ajudar. Apesar do número superior, este exército não era tão forte ou ameaçador quanto os dos seljúcidas que os ocidentais tinham encontrado anteriormente na cruzada. A batalha teria terminado antes da cavalaria pesada muçulmana estar pronta para entrar em ação.
Al-Afdal e suas tropas, em pânico, se retiraram para a segurança da cidade fortemente fortificada. Raimundo de Toulouse perseguiu alguns inimigos até o mar, enquanto outros subiram em árvores para fugir e foram mortos por flechas. Outros ainda foram esmagados durante a retirada para as portas de Ascalão. O vizir abandonou seu acampamento e seus pertences foram tomados por Roberto e Tancredo. Os cruzados finalmente chegaram a Jerusalém e, após um cerco de quase um mês, conseguiram conquistar a cidade. A tomada de Jerusalém pelos cruzados foi um dos momentos mais importantes da Primeira Cruzada e marcou o início do Reino Latino de Jerusalém. Em resumo, a Batalha da Primeira Cruzada foi uma série de lutas sangrentas e decisivas que permitiram aos cruzados estabelecerem seu reino latino na Terra Santa e libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Tomada de Jerusalém. A Primeira Cruzada resultou na tomada da cidade sagrada de Jerusalém pelos cruzados, em 1099. Isto foi uma grande vitória simbólica para o Ocidente e ajudou a estabelecer o Reino Latino de Jerusalém, um Estado cristão na região. Enfraquecimento do Império Bizantino. Embora o Império Bizantino tenha apoiado os cruzados em sua jornada, o conflito com os muçulmanos e o domínio cristão na região enfraqueceu ainda mais o poder do Império na região. Crescimento do poder dos barões. A Primeira Cruzada ajudou a fortalecer o poder dos barões na Europa, já que eles foram os principais líderes militares na campanha. Isso também ajudou a preparar o caminho para a posterior formação de reinos independentes na França e na Inglaterra. Aumento da hostilidade entre cristãos e muçulmanos. A Primeira Cruzada intensificou a hostilidade entre cristãos e muçulmanos na região, o que levou a conflitos futuros e a uma série de cruzadas subsequentes. Impulso para o comércio e a economia. A Primeira Cruzada também teve um impacto positivo na economia europeia, pois aumentou o comércio com o Oriente Médio e o sul da Europa. Isso ajudou a estimular o crescimento econômico e o desenvolvimento da Europa. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre este evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.